Irmãos, eu quero compartilhar uma palavra com você nessa noite, que tem como título Orações que não são orações. Você pode repetir comigo? Orações que não são orações. A gente vai contar uma história hoje. Eu vou começar fazendo uma pergunta sobre essa história. É uma ilustração contada por Jesus sobre um publicano e um fariseu enquanto eles oravam. Quantos lembram dessa história aqui? Bastante gente, algumas pessoas lembram, né? E interessante que talvez o personagem mais conhecido dessa história seja o fariseu, que ele se colocou em pé ali numa esquina e ele começou a fazer o quê? Vocês estão com medo? Orar. E ele orou em voz alta, sim ou não? Não. Abra sua Bíblia em Lucas 18, verso de número 9. E é sobre esse detalhe que eu quero pensar com você hoje. Orações que não são orações. Olha o que diz a palavra do Senhor. Lucas 18, a partir do 9, vai estar projetado aí também. É só seguir os slides, filho. E há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou essa parábola. Então começa a parábola que Jesus conta. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu, presta atenção, em pé, ele orava como? No íntimo, dizendo: Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo que eu ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito ele dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que esse homem, não outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Amém? Vamos lá, irmãos. A primeira coisa que eu quero compartilhar com você nessa noite é que na parábola que Jesus conta, é uma história fabricada para trazer uma mensagem teológica, da vivência bíblica, uma mensagem profunda. Ele conta a história de 2 homens. Um era fariseu. Os fariseus eram um grupo político, um grupo religioso, dentro do contexto daquele momento dos judeus de Jerusalém. Eles eram integrantes de um partido cuja atuação é destacada no Novo Testamento, especialmente pela grande oposição ao ministério de Jesus. Os fariseus, eles representavam um dos 3 grandes grupos políticos da época. E qual era a principal marca dos fariseus? Eles interpretavam a Bíblia ao pé da letra. Para eles não tinha contextualização, não tinha momento histórico, não tinha para quem o autor bíblico estava falando. Se a lei dizia, tinha que ser cumprido ao pé da letra. Mas outra característica importante é que tudo aquilo que eles cobravam das outras pessoas, eles não faziam. E o texto vai dizer no verso 11, e Deus me chamou muita atenção essa palavra, porque no meu imaginário, irmão, assim como você, aquele fariseu, quando ele estava de pé no templo, ele estava orando em voz alta, mas aí saltou. Já aconteceu isso com você, de você ler 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes, aí do nada vem uma palavra rema, uma revelação de Deus, e eu parei e falei, cara, ele estava orando dentro do seu íntimo, não que isso abone o sentimento que ele estava dentro dele, que era um sentimento de orgulho, um sentimento de superioridade. Senhor, muito obrigado que eu não sou igual fulaninho, muito obrigado que a minha família não é igual a ciclano, que eu não trabalho e tal. Ele estava se orgulhando do momento dele, mas a oração dele não foi proferida, era no íntimo aquilo que estava sendo gerado no âmago da vida dele. Existem pessoas que defendem tanto a sua reputação, mas tanto a reputação, que é aquilo que os outros pensam a seu respeito, que o seu caráter de fato não é revelado.
E Deus, Ele quer trabalhar no nosso caráter, em quem nós somos de verdade. Por isso, aquela palavra revelava muito sobre quem Ele era, mas de fato não tinha um peso tão grande no momento que Ele estava orando. Porque para quem passava, para os transeuntes, para aquelas pessoas que estavam ali naquela ambiência, eles olhavam um homem em pé, um fariseu, cumprindo as suas obrigações, de jejuar, de dizimar e de orar também, mas que não estava com o coração em Deus. Segundo, eu vou pular bastante aqui algumas coisas para a gente falar dos publicanos. Os publicanos eram cobradores de impostos ou de taxas alfandegárias em favor dos romanos. Talvez os dois publicanos mais famosos na Bíblia, quem era? Zaqueu e Mateus, eram publicanos. E qual era a grande problemática de um publicano? Que ele era um judeu. Então você imagina, um judeu, ele extorquia, porque ele não só cobrava, mas ele cobrava, ele extorquia o seu próprio povo. Então, eles eram mal vistos, eles eram colocados à margem, eles eram renegados pelos seus pais, mas eles estavam enriquecendo em cima da dor do outro. E Jesus é mestre em fazer isso. O que Jesus faz? Ele pega a história daquele homem que era o mais indesejado, aquele homem que era o mais mal falado, e coloca ele como o herói da história. O herói não era o fariseu que tentava cumprir a lei, ou que imputava sobre os outros judeus, ou sobre o povo, aquilo que ele estava imaginando, mas o herói da história, aquele que andava em humildade, era exatamente o oposto. Aquele que era o samaritano, não nesse caso, mas aquele que era visto ou mal visto pela população, para dizer assim, não é sobre quem aquela pessoa é, mas é sobre a graça de Deus que atua e opera sobre a vida de qualquer um, amém? No Grace Service de ontem, eu compartilhei um pouquinho da história de Moisés. Olha que coisa interessante. Moisés, ele vive 40 anos dentro do palácio, depois ele vive 40 anos no deserto. E é com 80 anos de idade que ele tem o encontro da sarça ardente com Yahvé. Yahvé aparece para ele naquela sarça e diz a palavra, tira a sandália do seu pé, porque o lugar que você pisa é santo. E Deus comissiona Moisés para ser um libertador, a imagem de Deus que também é um libertador. Mas vamos parar aqui, dar um pause aqui no vídeo, só para a gente pensar um negócio. Moisés era um fugitivo da polícia, porque ele tinha acabado, lá no finalzinho da trajetória dele no Egito, de matar um egípcio. Você lembra disso? Ele viu o egípcio maltratando o povo hebreu, ele foi lá, matou o egípcio e fugiu logo em seguida, para passar 40 anos no deserto e para se redescobrir. Às vezes, meu irmão, dentro do parâmetro que eu traço daquilo que é certo, daquilo que pode ser o homem vocacionado por Deus, daquilo que pode ser a mulher vocacionada por Deus, Deus, ele inverte a história, porque Ele é o dono da história, Ele pode cumprir aquilo que Ele quer, atuando na vida de quem Ele quer, da maneira que Ele quer, amém? Isso é incrível demais. Isso não quer dizer que na contramão do mundo, eu nasci na igreja, literalmente, né, que o povo fala, de pequeno aí, estava no departamento infantil, estava fazendo as coisas, cresci na igreja, vivi o tempo todo na igreja. Eu não tenho uma história mirabolante para dizer, eu fui traficante, eu estava no mundo do crime, eu fui ex-bruxo, porque isso chama atenção demais, não chama? Aleluia. Mas isso não chama atenção? Eu fui um dia num culto, o cara tinha levado 34 tiros e não tinha morrido. Meu Deus, meu irmão. Aí, como diz aquele versículo, né? Vaso ruim não quebra. Eu falei, meu Deus, eu não tenho não é o meu testemunho, mas qual é o meu testemunho? De alguém que serviu ao Senhor e Ele usou. Mas Deus, Ele pode usar aquele que se arrependeu, como aquele que estava a vida toda na igreja, mas também que tinha pecado e precisou da graça de Deus para ser salvo, meu irmão. Aleluia. Então, essa história, ela traz esse contexto para a gente. O problema identificado é a soberba. Provérbios 16, 18 vai dizer que a soberba, ela precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. Por isso eu quero compartilhar 3 perguntas e uma verdade com você nessa noite. Então vamos lá? A primeira delas é, o que é oração? Porque esse texto também fala sobre oração.
A definição mais básica de oração é falar com Deus. A oração não é meditação ou uma reflexão passiva, mas é dirigir-se diretamente a Deus. É a comunicação da alma humana com o Senhor. Então, a primeira definição que nós precisamos ter, que para a cada dia a gente aplacar o velho homem que quer se levantar da catacumba e quer se demonstrar, é nós termos uma vida de oração com o Pai, é nós desfrutarmos da presença do eterno Deus que está disponível para mim e para você. Assim como no Éden, Deus, ao final da tarde, ele descia e andava pelo jardim para se relacionar com Adão, para conversar com Adão. Deus, ele se coloca disponível hoje para conversar conosco. Só que às vezes nós usamos a oração de uma maneira equivocada. Como assim, pastor? Nós fazemos da oração uma via de mão única, que é, eu ligo aqui a minha oração e falo, Senhor, bom dia, vamos lá a minha lista. Senhor, muito obrigado por esse dia, Pai. Abençoa, Senhor, meu filho, meu cachorro, meu papagaio. Abençoa meu trabalho, Pai. Me dá um casamento abençoado, aumenta meu salário. A gente vai orando, abençoa a saúde. Aí há uma oração perdida, lembra do pastor? Abençoa o pastor, abençoa a igreja, em nome de Jesus. Amém. Mas interessante é que nós não conversamos com ninguém assim, ou pelo menos não deveríamos. Tem gente que gosta de falar demais, né? Às vezes a Ana me dá um catuque assim, me dá um chute no peito, fala assim, cara, deixa eu falar também. Fala, não, fale. Porque às vezes a gente quer falar. Mas um diálogo, para ele ser funcional, para ele ser saudável, tem que ser uma via de dupla. Parece loucura, gente. Não, é simples. Mas pastor, então como que eu faço? Você ora, e você para, e você ouve a Deus. Eu comecei dizendo que oração não é meditação. Porque na meditação é um silêncio tremendo lá, você bota uma música tipo essa tocando, você fecha os olhos e acabou. Mas na oração, Deus ele pode se comunicar diretamente com você. Você acredita nisso? De maneira audível, com uma confirmação dentro do seu coração. É até difícil de explicar, né? Mas às vezes você está sentindo um negócio assim, você fala, não, cara, não é isso. Deus, ele pode se manifestar, e ele se manifesta todo o tempo, através da sua palavra. Você para assim, eu vou fazer minha devocional. Então eu gosto de fazer o mix, né? O combo do Burger King. Eu vou lá, tem a oração, tem a adoração, mesmo você cantando desafinado, cantando fora, ou então bota uma música para tocar no celular, Spotify, Deezer. Não bota comercial do YouTube, não. Bota uma música para rolar lá, lê, ora, canta, ouve, porque Deus vai se comunicar. Outra maneira de Deus comunicar, você estando na igreja, no culto. Deus fala através dos louvores, fala através de um abraço, fala através da palavra. Às vezes, meu irmão, eu chego detonado na igreja, eu chego mal, e alguém vem me dar um abraço, assim, cara, que bom que eu te vi, e o Espírito de Deus já está comunicando, porque o Espírito de Deus está dentro de nós, e ele sopra dos quatro cantos sobre a nossa vida. Mas para que isso aconteça, nós precisamos buscar o favor de Deus, nós precisamos estar em todo o tempo na presença de Deus. Toda a oração, ela deve ser feita com fé, Tiago 1,6. Em nome de Jesus, João 16, 23. No poder do Espírito Santo, Romanos 8, 26. A oração é dirigida ao Deus trino da Bíblia. Oramos a Ele por intermédio de Jesus Cristo, aquele que é o intermediador, aquele que é o nosso Senhor. A oração é descrita na Bíblia como busca do favor de Deus. Êxodo 32, 11 é o derramar da alma do Senhor. 1 Samuel 1,15 é clamar aos céus. 2 Crônicas 32, 20 é aproximar-se de Deus, é ajoelhar-se diante do Pai. Isso é oração. Oração não é algo tedioso, oração não é algo chato. Oração é mergulharmos no profundo de Deus, conhecendo a Ele e nos tornando conhecidos do Pai. Mas para que a nossa oração ela tenha fundamento e ela funcione, nós precisamos, às vezes, nos desligar do mundo que vivemos. Um dia, Paul Yang-cho, que foi o maior pastor da Coreia do Norte, ele dirigiu a maior igreja do mundo. Ele estava no seu escritório pastoral, e ele estava lá ajoelhado, orando,
E o telefone tocou. A secretária atendeu. Quem era? Presidente da Coreia do Sul. Meu irmão, é o presidente. Álvaro Dias ligou. Opa, calma aí que eu vou parar aqui. Aí a secretária foi, com todo cuidado, bateu na porta e avisou, ó, é o presidente na linha. E aquele pastor disse a seguinte frase célebre, disse assim, diga a ele que no momento eu converso com uma autoridade superior. Eu converso com o rei do universo. E quando eu terminar a minha oração, eu retorno para ele. Imagina isso. Só que às vezes a gente acha essa história linda demais, né, Gustavo? Cara, que história. A gente está orando, nem o WhatsApp a gente desliga. Aí, pluk. Ih, rapaz, alguém falou aqui, deixa eu ver. Porque a gente não prioriza aquilo que a gente não foca. Eu vou estudar com o WhatsApp do lado? Não dá, meu irmão. Queima o celular. Se for iPhone, doa para a igreja. Amém? Faz alguma coisa. Se for Android, depende. Mas faz alguma coisa. Por quê? Porque às vezes a gente quer fazer 1000 coisas ao mesmo tempo e não consegue fazer nada. E para a gente desfrutar daquilo que Deus tem para nós, nós precisamos mergulhar profundamente na presença dEle. Nos desligando de pensamento. Senhor, eu quero falar contigo. O que o Senhor tem a ministrar no meu coração? Qual é a palavra? Eu preciso disso. Segunda pergunta. Pode passar aí. Qual deve ser, quanto tempo eu devo orar? Qual deve ser o meu tempo de oração? Quando Jesus está com os discípulos no Getsemane, é interessante que ele volta 3 vezes e os discípulos estão dormindo. Aí ele pergunta assim para eles, será que nem sequer por 1 hora vocês conseguem vigiar? Será que nem por 1 hora vocês conseguem estar aqui em oração? Se a gente pegar aqui o momento de oferta e dízimo, o dízimo corresponde a 10% daquilo que recebemos. Sim ou não? Amém. Imagina o dízimo da sua oração. Se Deus pedisse para a gente orar 10% do nosso dia, iria equivaler a 2 horas e 40 minutos. Alguém já conseguiu passar 2 horas e 40 ajoelhado orando? Em alfa, assim. Tem gente que fala assim, pastor, eu oro 8 horas por dia. Que eu começo a minha oração num dia e no outro eu falo, amém, Senhor. Estou orando em espírito. Mas normalmente, o que acontece, a gente está orando ali, está de joelho, está em pé, está não sei, fazendo alguma coisa, e você ora, e você fala, e você clama, e o fogo desce, e acontece um monte de coisa, você ora, ih, rapaz, 5 minutos. Não passou o tempo. Porque parece que a dinâmica é diferente. Mas se a gente pegar 1 hora do nosso dia, vai equivaler a 3, muito menos do que 10%. Aí você pode pensar, mas é difícil. Como que eu começo, pastor? Talvez com 5 minutos todos os dias. Talvez com 10 minutos, 15, 20, aumentando gradativamente. E você pode fazer aquele combo que eu falei. Bota uma canção e adora o Senhor. Talvez existam pessoas aqui que sejam poetas, que escrevam poemas. Eu conheço pessoas que escrevem poemas. E pegam um caderno e escrevem um poema para Deus. E você fala o quanto você o ama, o quanto Deus é importante para você. A coisa mais terrível da vida é a gente adorar um Deus que nós o buscamos apenas quando precisamos de coisas. Senhor, eu preciso da bênção, eu preciso da bênção. Eu não quero só as mãos do Senhor, mas eu quero desfrutar da presença eterna do meu Deus. Porque no céu, meu irmão, é 24 horas por dia em adoração ao Rei. Os anjos, os 24 anciões se prostram. O trono de Deus está lá. E nós passaremos a eternidade celebrando e adorando ao Rei. Por isso, precisamos entender que a nossa oração, ela precisa ser mais profunda, precisa ser mais direcionada. Precisamos ter uma agenda de oração. Você tem agenda para tudo. Que horas eu vou acordar? Que horas eu vou para a academia treinar? Que horas eu vou para o trabalho? Que horas eu vou dar de comer para o neném? Tem hora para tudo. Mas para orar, para a nossa vida devocional, sabe o que a gente faz? Quando sobrar um tempo, quando eu voltar do trabalho, eu faço isso. Quando der 5 minutos do almoço lá, eu paro.
Você tem que programar a sua semana, pensando assim, ó, eu vou acordar 1 hora mais cedo, 20 minutos mais cedo, e vou fazer minha devocional. Eu vou separar 20 minutos lá no meu ambiente de trabalho, eu vou orar. Eu vou chegar mais cedo em casa, e em vez de ligar a Netflix direto, eu vou ler a palavra, eu vou orar. Porque isso chama o próximo ponto, a próxima pergunta. Pode passar aí, Davizão. Como orar em família? Porque às vezes a gente pensa que é um desafio só pessoal, mas não é. Algumas pessoas aqui da igreja fizeram o curso Casados para Sempre. E um dos tópicos, uma das aulas, dos encontros, é orando juntos. Porque, meu irmão, existe uma batalha espiritual acontecendo à nossa volta. Escute isso. Existe uma batalha espiritual acontecendo à nossa volta. Segunda-feira, eu tive a oportunidade de ver um filme, quem está assistindo a gente online também, recomendo demais, qualquer coisa é só me chamar no WhatsApp, que eu te indico um meio de se assistir. Se chama Nefarious, ou Nefarious, em inglês, que significa do latim nefasto. Pesado, né? A sinopse do filme, e eu não vou dar spoiler, tá? Porque esse é o trailer do filme, é a história de um homem, Edward, que ele é condenado em Oklahoma à pena de morte. Ele é um serial killer, um assassino em série, ele matou muitas pessoas, ele é condenado à morte, à pena de morte nos Estados Unidos. E o que acontece? Para ele ser penalizado, para a pena ser cumprida, precisa ter um psiquiatra que ateste que ele não é louco, que ele pode responder, está em pleno atividades, consciências, né, faculdades mentais dele, está tudo ok para ele não ser condenado. E quando o psiquiatra chega na prisão, é o dia já da condenação dele, do ato, ele fala que é um demônio. Aí a história do filme se baseia nisso. Ele está se fingindo de doido para não ser condenado, ou ele está falando a verdade? E é bem, bem interessante. É o demônio pregador do evangelho, né? Porque ele começa falando sobre várias situações que a gente vivencia. E uma delas são os obstáculos para a gente estar na presença de Deus. Porque sabe o que a gente faz? A gente vai abrindo concessão, a gente vai abrindo brecha para o inimigo na nossa casa. E uma das maiores brechas que a gente abriu foi desprender uma vida devocional, desprender o culto doméstico, desprender o tempo de oração e leitura da palavra por tantas outras coisas. A gente vai ter grupo vida, e tem adoidado aí, né? Toda semana tem, né? Tirol, agora voltando Zona Norte, Zona Sul, espalhado pela cidade. É bom demais você estar se envolvendo e participar de um, mas você nunca pode abrir mão da oração na sua casa, de um tempo de oração com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos. Sabe por quê? O que eu vejo e ouço há muitos anos são pais dizendo assim: pastor, eu quero que meu filho siga Jesus, eu quero que meu filho seja crente, eu quero que meu filho seja um estudioso, mas você não é. Então o exemplo começa a partir de nós, a partir da paternidade, a partir do homem que é o sacerdote do lar, gente. Quem quer ser o homem caladão, o homem Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. O homem que não está preocupado com isso. E se você não chamar a responsabilidade espiritual da sua casa, e se você viver na omissão, coisas terríveis acontecerão. Eu falo assim: pastor, não vim para ouvir isso não. Que profecia é essa, ruim? Mas é a realidade, meu irmão. Você pensa, qual a ideia vem na sua cabeça quando você vai num círculo de oração? Quem está lá? Quem está lá, gente? As mulheres. Mas é o horário, é por isso. Porque normalmente é à tarde, sexta à tarde, por isso que os homens não marcam um círculo de oração à noite. Ah, pastor, tem o futebol, tem o Flamengo que vai passar na TV, pastor, tem o cansaço. A gente tem desculpa para tudo. Mas sabe quando a nossa desculpa ela vai ao chão? Quando o jovem começa a namorar. Ele fala assim: pastor, não tem tempo de vir na igreja não, está complicado. Quando começa a namorar, o tempo surge. É 30 horas o dia, não é mais 24 horas não. A nossa desculpa muda quando a gente tem uma viagem programada. Você nem dorme no dia seguinte, de tanta ansiedade. Vou para João Pessoa, lá que é bom de verdade, né? O povo daqui fala isso, né? Aí você não dorme, porque quando é do nosso interesse,
a gente faz as coisas. A gente faz acontecer. Toda terça tem a caminhada do Frontline. Sabe quantas pessoas começaram indo nessa caminhada? 3 pessoas. Aí a gente introduziu um elemento estranho. Vou confessar só aqui. Quem está aqui vai pegar. O churrasquinho no final. Ei, Deus, 3 por R$10. Ninguém sabe disso. Mas essa notícia se espalhou no meio dos homens lá, cara, que tem churrasquinho. Então a caminhada em si, eu fui um dos últimos a chegar, não sei porquê dessa vez, né? Eu fui um dos últimos a chegar. Já tinha 4 com Coca-Cola na mão. Falei, gente, pelo amor de Deus, que testemunho é esse? Vocês estão caminhando 10 quilômetros e tomando uma Coca. E nem era... Não, só tinha uma 0, que era de Ivaldo ainda, o único evangélico. O resto tudo com Coca. Aí eu fui e pedi o quê? Me dá uma água de coco aí. Eu sou fitness. Aí de 3, a gente pulou para 13. Olha aí, ó, o sinal aí. 13. E estamos crescendo. Semana alguns ficaram no estaleiro. Girlan teve que cuidar da menina, né, Girlan? Essa história já tem 5 semanas, né? E não vem. Mas, escuta. O que acontece? Quando a gente decide fazer alguma coisa, aquilo acontece. Porque há um poder na palavra, há um poder na criação, há um poder na atitude que tomamos diante das situações. Se a gente ficar a vida toda lamuriando, mas minha esposa não quer, meu marido não quer, meu filho não quer, nunca vai acontecer. Mas quando a gente toma a rédea da situação, nem que seja no almoço, que a gente vai orar junto aqui no almoço. Não tem esse trem não. Vamos orar, menino. E não é oração, reza não. Senhor, obrigado pelo alimento, faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. Não. Se orar ao Senhor, se juntar a turma. Vamos dar um pause aqui no filme, que o filme está chato. O dorama está chato aqui hoje. Vamos dar um pause nisso aqui. Vamos orar junto. E tomar a rédea espiritual e fortalecer a sua vida espiritual, a sua família, o seu caminhar com Deus. Esses dias eu parei com uma ovelha aqui da igreja. E todo final de ano, esse ano vai ter de novo. A gente começa um plano de leitura da Bíblia. A Bíblia toda, o Novo Testamento todo, pelo menos. E a ovelha falou assim para mim, pastor, eu estou atrasado na minha leitura. Eu falei, é mesmo? Ele falou assim, eu cheguei em Jonas. E Jonas tem uma piada interna do Firehouse, né? Que dizem que o povo da madrugada só prega Jonas. Rapaz, aquilo me alegrou tanto o coração. Porque, meu irmão, você passar do Pentateuco é ralado. Aí chega Salmo é só alegria, mas é longo também, 150 salmos. Isaías é o livro para mim que não acaba nunca. Eu vou passar, meu Deus. Está lá. Daqui a pouco terminou, profetas menores rapidinho, Novo Testamento lê rápido, acabou, conseguiu ler a Bíblia. Mas isso só acontece se eu e você nos posturarmos diante das situações. Precisamos pensar na nossa família. O movimento pietista da Inglaterra era um povo que tinha essa visão, e o pessoal chamava de radical. Mas cada vez que nos aproximamos mais de Jesus, e que os anos vão passando, mais radicais nos tornamos. Última coisa. Orações são respondidas. Essa não é uma pergunta, mas é uma afirmação de Deus para nós. Orações, irmãos, você pode anotar essa, são eternas, são para a eternidade. E às vezes, sabe o que a gente faz? A gente ora uma coisa hoje, Senhor, eu estou orando por isso, e esquecemos. Só que a nossa oração, ela já foi proferida, ela já foi lançada, ela já está na esteira de Deus. Só que às vezes, a gente não tem a dimensão do tempo que vai se cumprir, a gente esquece ela lá. Mas a oração, ela não é efêmera, ela não é passageira, mas também é um processo de semeadura e colheita, porque esse é um princípio de Deus. Então, logo, quando nós oramos hoje, tenha certeza que você está semeando em terra fértil para uma colheita, que pode ser amanhã, que pode ser hoje ainda, que pode ser daqui a um ano. Orações que eu fiz lá atrás, Deus está me respondendo hoje, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia antes de cumprir o propósito que ela apraz. O nosso Deus é um Deus imutável, que é o mesmo ontem, hoje, para sempre. O nosso Deus é aquele que cumpre as suas promessas.
Uma das coisas mais lindas que eu me questionei por muitos anos foi a situação de Moisés. Falei um pouquinho dele no início, vou falar no final também. Porque eu achava ele um cara injustiçado. Ele e Arão não entraram na terra prometida, porque lá em Meribá, né, nas águas de Meribá, Deus tinha mandado ele dar ordem à rocha, ele deu uma cacetada na rocha, para sair água, porque ele já estava aperreado com o povo, que o povo era murmurador, o povo era complicado demais, e ele não entra. Eu fiquei pensando, Senhor, o Senhor teve um chamado quando ele tinha 40 anos, o Senhor liderou lá no deserto ele, veio as pragas, veio tudo, Moisés fez coisas miraculosas, o próprio texto de Deuteronômio fala assim, nunca houve outro profeta, outro homem de Deus, outro patriarca igual a ele, e ele não entrou na terra. Aí eu fiquei pensando, que quando teve um evento, o Monte da Transfiguração, né? Quem é uma das pessoas que aparece ali junto com Jesus? Moisés, Moshe. E onde ele estava? Na terra que Deus o havia prometido. Porque se existe promessa, existe cumprimento de Deus na promessa. Mesmo que seja de uma maneira sobrenatural. Aldenora, muitas pessoas não entendem, não vão entender o que vai acontecer. Mas o nosso Deus é o Deus do impossível, que Ele se move de uma maneira que a gente não acredita, não entende, não percebe, mas é o que Ele faz. Eu termino dizendo uma frase: até os 40 anos da nossa vida é adição, é um novo casamento, você casa, né? Uma namorada, casa, você tem filhos, é um trabalho, é uma faculdade, coisas, você compra o seu primeiro carro, a sua primeira casa, você vai adicionando coisas. Depois dos 40, é subtração. Os filhos casam e vão embora. É assim ou não é, gente? Os amigos, meu pai, quando morre alguém, ele fala assim, ih, rapaz, a fila andou. Você tinha amigos do passado e eles vão partindo. O mundo vai mudando e você passa a perder muitos sensos de coisas que acontecem na sua vida. Mas saiba, quando se trata do Senhor, das suas promessas, e a nossa vida com Deus é sempre a multiplicação do Pai sobre a nossa história. Somos multiplicados, envelhecemos e não nos tornamos velhos. Você sabia disso? Ficamos cheios do Espírito Santo. O que a palavra diz? Que a gente fica até mais bonito, que o Espírito Santo aformoseia o rosto da pessoa. Já viu um crente mesmo de verdade? Pai, esse crente é bonito demais. Porque por mais que a gente tenha uma idade maior, nós adquirimos a sabedoria de Deus, nós adquirimos a profundidade na presença do eterno Deus. Então, pode voltar para o título aí. Existem orações que não são orações, mas o desafio de Deus para a sua vida hoje é que você ore e se relacione com Ele com amor, com intensidade, porque o noivo está voltando para buscar a sua noiva, e Ele quer ter intimidade com você, Ele quer ter comunhão com você, Ele quer mudar a sua vida, porque o Evangelho faz isso. O Evangelho nada mais é do que uma boa notícia, mas não é uma boa notícia que é dita ao vento, é uma boa notícia que entra dentro de nós e nos transforma de uma vez por todas.